Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei de que hora você está me vendo, né? Mas vamos lá, gente. Na nossa última aula, nós falamos sobre início de Era Vargas, Getúlio Vargas, fim da República Velha, né? Nós vimos que Getúlio Vargas perdeu a eleição, vimos que o seu vice, o candidato a vice-presidente de sua chapa, foi assassinado. Essa culpa desse assassinato caiu sobre a chapa vencedora, né? E isso deu início a um grande movimento no país que acabou com um golpe que depois a chapa vencedora, vitória essa que se deu sobre a acusação de fraude eleitoral, que de fato houve, certo? Então a chapa vencedora é deposta do poder e coloca-se em seu lugar Getúlio Vargas para presidente do Brasil. Isso no ano de 1930, tá certo? Com apoio dos tenentes, com apoio de setores militares, com apoio de industriais, com apoio de latifundiários ricos que se sentiam excluídos do poder, com um apoio popular, sim, tá certo? Vargas aí inicia o seu governo em 1930. E aí, gente, ele fica no governo por 15 anos. E é esse período de 1930 a 1945 que é conhecido como Era Vargas. Então, gente, a Era Vargas ela é dividida em três partes tradicionalmente. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E, por último, o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945, ano em que Getúlio Vargas é deposto pelos mesmos militares, né? Não exatamente pelas mesmas pessoas, mas pela mesma classe militar que o havia colocado no poder 15 anos antes. Então vamos à primeira parte aí, gente, dessa longa era Vargas, né? Que é o governo provisório. Gente, o governo provisório foi aquele governo às pressas que se formou depois da posse de Getúlio Vargas, né? E aí o que é que a gente destaca desse período? Era um período em que ele dissolveu o poder legislativo, tanto estadual como nacional, ou seja, acabou com os deputados. E aí ele passou a governar através de decretos, né? Uma espécie de ditadura. Ele inaugura uma espécie de ditadura porque ele rompe com o que a Constituição Republicana havia determinado para o funcionamento político do Brasil lá em 1891. Então é, na minha visão, um período ditatorial, um período autoritário de Getúlio Vargas. E a prova disso, gente, é que ele retira os presidentes de província dos estados. E a prova disso, gente, é que ele retira do poder os presidentes dos estados, que eram uma espécie de governadores da época, e colocam em seus lugares interventores, pessoas que às vezes nem habitavam aquele estado, mas como ajudaram Getúlio Vargas a assumir o poder, foram pessoas que acabaram assumindo o governo de determinados estados, certo? Com o nome de interventores. Segundo Getúlio Vargas, havia necessidade de intervir nesses estados para acabar com os desmandos do antigo governo republicano, tá certo? Gente, então, essencialmente até 1932, certo? O governo Vargas ele é marcado por isso aí. Uma dissolução do poder legislativo, o governo através de decretos autoritários e ditatoriais e a colocação de interventores nos estados. Em 1932, São Paulo resolve se rebelar contra isso, tá certo? Contra esses desmandos de Getúlio Vargas e tentam armar aí uma espécie de revolução armada, de golpe armado para tirar Getúlio Vargas do poder, esperando contar com o apoio dos outros estados descontentes com a situação. Essa revolução fracassa, né? As tropas federais ficam em conflito com as tropas paulistas por 3 meses, mas os paulistas acabam perdendo essa batalha. Apesar disso, Getúlio Vargas se sente obrigado a fazer uma nova Constituição. Lembrando que aquela Constituição de 1891 ela tinha sido praticamente rasgada por Getúlio Vargas, tinha deixado de ser seguida. E aí, com essa pressão causada pela guerra com os paulistas,
Getúlio Vargas se vê obrigado a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, convocar pessoas para produzir uma nova Carta Magna para o país. Essa Assembleia ela é formada em 1933 e em 1934 a Assembleia promulga a nova Constituição do país, dando início à nova parte da Era Vargas, né? A nova parte da Era Vargas, que é exatamente o governo constitucional, iniciado em 1934 e que vai até 1937. Pessoal, essa Constituição de 1934, ela é uma Constituição que garante avanços na área social, tá certo? É a primeira vez que a Constituição ela traz capítulos que falam sobre educação, sobre saúde, sobre trabalho, sobre família, tá certo? É uma Constituição que traz leis trabalhistas, que dão direitos a trabalhadores. É uma Constituição que fala lá do voto feminino, ou seja, que dá o direito das mulheres votarem, tá certo? Então é uma Constituição que representa um avanço nos direitos sociais da população brasileira. Pessoal, esse período é um período de grande efervescência política, no qual dois grupos majoritários brigavam e às vezes iam às vias de fato pelo protagonismo e pelos rumos do país, da política no país. Eram os integralistas, certo? De inspiração fascistas, de Mussolini na Itália, e você tinha também os comunistas, né? De inspiração nos comunistas russos. E essa galera às vezes se cansavam de apenas debater e iam de fato para as vias de fato, se enfrentavam. Os comunistas foram além. Em 1935 tentaram, né, dar um golpe de Estado e tomar o poder no país através do Levante de 1935. Era um levante que pretensamente seria nacional, só ocorreu em Recife, Recife, Rio de Janeiro e Natal. Em Natal ele foi bem sucedido a princípio, deu certo, os comunistas conseguiram tomar a cidade, os prédios públicos, mas depois de 3 dias chegaram tropas federais e aí deu-se fim ao levante comunista aqui em Natal. Mas isso acendeu o alerta do governo, né? Que talvez a sua estabilidade política, a sua manutenção do poder não tivesse assim tão assegurada, né? Porque tentativas de tomar o poder existiam, certo? E aí, Getúlio Vargas, em 1937, alegando medo de um golpe de Estado, usa como base o Plano Cohen, que na verdade foi um plano inventado, que de fato nunca houve pretensão de ser concretizado, mas foi um plano inventado pelos integralistas, no qual estaria lá exposto um grande plano de tomada do poder no Brasil pelos comunistas. Isso aí justifica com que Vargas cancele a elogiada Constituição de 1934 e inicie uma nova era no país, uma era ditatorial, a era do Estado Novo. Estado Novo que vai de 1937 até 1945. Então, gente, em 1937 se inicia de fato, né, o período mais ditatorial de Vargas, tá bom? Ele faz uma nova constituição baseada na Constituição da Polônia, que era de inspiração fascista e integralista, tá? Vargas investe horrores na promoção de sua autoimagem como pai dos pobres, como um amigo do trabalhador, o amigo da nação, né? Ele cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para propagar a sua imagem de grande político, de grande estadista e de grande amigo e defensor das classes trabalhadoras. Essa imagem positiva de Vargas visava apagar os crimes que sua ditadura cometia, né? Então, mortes, sequestros, torturas, suspensão de direitos individuais, foi algo aí que marcou também esse período do Estado Novo no Brasil, né? Se fala muito da ditadura civil-militar de 64 e se fala pouco da ditadura varguista do Estado Novo, mas houve uma ditadura nos moldes clássicos, tá certo? Aqui no Brasil, imposta por Vargas. Gente,
Um grande aliado de Vargas na construção de sua imagem e de sua ditadura foi o rádio, tá certo? Antes do rádio era muito difícil um político conseguir se comunicar com a nação. O principal meio de comunicação eram as cartas, e as cartas têm uma dificuldade de ser veiculadas se comparada ao rádio, né? Então, através do rádio que entrava na casa, no ouvido, na intimidade das pessoas, Vargas se comunicava com a nação através de seus discursos. Vargas era bom de retórica, né? Vargas cria também a Hora do Brasil para divulgar os feitos do governo federal, passar a mensagem do governo federal. Hora do Brasil, que é um programa de rádio, né, que aí passa até hoje nas rádios da atualidade. Gente, como é que chega ao fim o governo Vargas, essa ditadura Vargas, a era Vargas? Em 1942, o Brasil entra na guerra ao lado dos Estados Unidos, né? O Brasil flertou com a possibilidade de entrar na guerra ao lado dos alemães nazistas, já que os alemães a Alemanha era um grande parceiro comercial do Brasil, uma grande parceira comercial do Brasil, e Vargas tinha uma certa queda pelos regimes integralistas, como é o caso do fascismo, mas após uma boa negociação com os Estados Unidos, né, Vargas entra na guerra contra a Alemanha a favor dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vencem com o apoio do Brasil, e aí passa a não fazer sentido Vargas continuar sendo esse ditador no Brasil, já que ele mandou soldados brasileiros lutar contra ditadores na Europa. Então os brasileiros, grande parte deles, e aí os chefes militares inclusos, não viam sentido em manter no Brasil um ditador, né? Então Vargas é deposto, é tirado do cargo aí no ano de 1945. Ano esse em que houve um fenômeno no Brasil chamado queremismo. Queremismo do verbo querer, porque Vargas tinha o apoio de muitas pessoas no Brasil, lembrem-se de toda a imagem que ele criou dele, né? Pessoas que queriam que Vargas continuasse. Então esse movimento aí ganha o nome de queremismo, mas não foi isso que ocorreu. E Vargas é deposto do poder em 1945. 1946 já é um novo governo, o governo de Eurico Gaspar Dutra, que é assunto para outra aula. Meus queridos, eu tentei sintetizar ao máximo aí os 15 anos de Era Vargas, tá certo? Existem várias páginas no livro didático sobre esse período que eu vou indicar. Existem centenas de videoaulas sobre isso também no YouTube, que possa aí aumentar os seus conhecimentos sobre o assunto, tá? Pessoal, então para matar esse conteúdo, eu vou deixar para vocês duas tarefas, tá certo? Na verdade é uma tarefa na qual você deve responder aí duas questões, tá certo? Então quero que você abra o livro didático na página 100 e responda a questão 4 e a questão 6. Questão 4, né, que pede aí para você explicar o Estado Novo Varguista, e a questão 6 que vai falar sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, que é aquele movimento de São Paulo, né, querendo que Vargas promulgasse uma nova Constituição para o Brasil, para que ele passasse a governar o país, não mais ditatorialmente, e sim através de uma Constituição. Tá bom? Então, bons estudos, façam a atividade que eu passei. Qualquer dúvida, vem no meu WhatsApp, e-mail ou Sigeduc, que a gente tenta clarear, tá certo? Bons estudos. Na próxima aula a gente vem com a correção dessas atividades, questões 4 e 3, questões 4 e questão 6 da página 100, tá certo? Valeu, galera. Bons estudos.